Hoje nós vamos falar sobre um caso de uma suposta invasão alienígena que ocorreu no Brasil e que vai ser uma história de arrepiar os seus cabelos, até se você não tiver muitos assim como eu, tá? Então ó, não se inscreva de se esquecer porque é muito importante. Antes da gente dar essa arrancada nessa história sensacional, já faz o seguinte, deixa um comentário, manda aquele emojizinho de alienígena aqui nos comentários e vamos comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tudo começou com uma missão que foi batizada de Operação Prato. Foi produzida ali pela Força Aérea Brasileira, também conhecida como FAB, e ela teria um simples e único propósito de investigar alegações de supostos objetos voadores não identificados que estavam ali sendo avistados na região do município de Colares, que fica no Pará. Ao todo, meus queridos, essa operação militar organizada pela FAB durou cerca de 4 meses. Porém, depois delas, outras missões relacionadas meio que deram continuidade nas buscas e também nas investigações. Porém, é claro, não mais sobre o nome de Operação Prato. Essa história se passou lá no ano de 1978, aonde imagino que a maioria de vocês nem acompanhava o canal, porque nem dava, né? Aliás, deixe uma mensagem aí na caixa de comentários dizendo quantos anos você tinha em 1978. Eu não tinha nem nascido ainda. Nos registros militares sobre essa tal Operação Prato, os avistamentos foram descritos como corpos luminosos e que estavam associados a fenômenos que foram relatados tanto por moradores quanto por autoridades. Isso mesmo, meus queridos. O que chamou a atenção desse caso é que os boatos desses supostos avistamentos estavam circulando não apenas entre a população civil, mas também entre autoridades como policiais, bombeiros, políticos e até mesmo militares do próprio Exército Brasileiro que alegaram ter presenciado os avistamentos na região também. Só que há algo bem curioso nesse evento, viu? Já que até o momento eu relatei que muitos OVNIs vieram pacificamente e só reagiram quando eram ameaçados por nós, né? Bom, nesse caso aqui, no Brasil, não é mesmo? A história é outra, família. Alguns relatos, principalmente aqueles que foram registrados inclusive com boletins de ocorrência, disseram que esses OVNIs vistos em Colares estavam atacando cidadãos ali que caminhavam pelas estradas ou pelas ruas da cidade no período da madrugada. Isso acontecia sem mais e sem menos. Se eu fosse um OVNI eu também não ia ver motivo pra fazer alguma coisa, né? Assim, se fazer joinha eu ataco. Não, né, meus queridos? A gente tá aqui e os bichos são muito superior, né? Mas vamos continuar. Mas bom, esses casos foram tantos e se acumulando um após o outro que não demorou para que a notícia caísse na imprensa local e acabasse levantando suspeitas até mesmo dentro do exército, que decidiu investigar a fundo. Entre os moradores locais da região de Colares, os tais objetos voadores não identificados estavam recebendo um apelido bem curioso entre os locais, como chupa-chupa. Não vi, tá? Por conta da natureza do ataque, viu? Que deixava marcas de sucção pela pele. As investigações dos militares por meio da Operação Prato ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 1977, aonde o Exército Brasileiro, representado por agentes da FAB, foi até o local. A equipe era formada por profissionais de inteligência do Serviço de Informação que estavam acompanhados ali de equipes médicas militares do ICOMAR para poder tratar qualquer vítima dos ataques dos OVNIs, assim como estudar o que poderia estar acontecendo com elas, né? Além disso, eles também estavam acompanhados de 2 unidades de operações especiais para garantir que todos os demais também estivessem seguros. Não que a tecnologia humana tenha se saído muito bem nesses encontros que geraram confronto, não é mesmo? Porque a gente sabe que não deu, a gente não fez nada até agora. Esses dias mesmo eu contei um caso de um encontro entre militares russos da KGB e uma suposta criatura humanoide que vive ali no lago mais fundo do mundo, né? E bom, não deu muito certo, né? Inclusive, se o YouTube não te fez favor de colocar aquele vídeo nas suas recomendações, pode deixar que eu faço isso clicando aqui no card, tá? Vai ver que tá sensacional. Mas depois que terminar esse aqui, você vai entender mais coisas. De acordo com os registros militares do caso, que inclusive podem ser acessados publicamente através dos arquivos nacionais, a Operação Prato teve o seu fim oficial decretado no final de dezembro de 1977. Porém, como eu disse mais cedo nesse vídeo, né? Existem diversos arquivos e documentos de outras operações posteriores à Operação Prato, com descrições e objetivos muito semelhantes a ela. Ou seja, nada impede de uma operação chamada Prato ter finalizado e uma outra xícara ter entrado. Você entendeu o que eu tô querendo
querendo dizer, né? Aliás, existe uma operação desse tipo aí que ocorreu em 1978, apenas um ano depois que a Operação Prato foi encerrada, o que pode nos fazer imaginar que os participantes dessa nova operação poderiam ser os mesmos que da Operação Prato, né? Bom, se você é um daqueles fãs assíduos aqui do canal, com certeza viu aquele vídeo sobre os 20 avistamentos de OVNIs que acabaram sendo vistos no espaço aéreo brasileiro, né? Esse evento ocorreu exatamente em 1986, ou seja, meus queridos, a operação liderada pela FAB que eu comentei naquele vídeo foi uma das sucessoras da Operação Prato. Porém, quando nós analisamos o contexto daquele momento de uma maneira mais ampla, podemos dizer assim, nós percebemos que as dúvidas pairavam bem antes dela. Acontece que levou aí quase uns 10 anos para que o exército brasileiro passasse a tratar esses boatos como algo mais importante, se é que você me entende. Isso porque eles imaginaram que eram apenas lendas urbanas locais. No entanto, quando eventos do tipo começaram a ocorrer por todo o território nacional, até mesmo se tornando boatos em povos nativos brasileiros, aí a parada ficou diferente, né? Aí você fala, opa, peraí, realmente deve ter alguma coisa acontecendo. Porém, por mais que esses casos estivessem pipocando para todos os lados, algo nesse novo avistamento que ocorreu em 1977 foi diferente de todos, uma vez que os boatos surgiram em forma de onda. Primeiro, de acordo com alguns civis, OVNIs foram vistos na Baixada Maranhense. Alguns dias depois, avistamentos idênticos ocorreram no estado do Pará. Depois disso, os boatos e boletins de ocorrência começaram a aparecer no litoral do Pará, chegando na Baía do Marajó e depois de alguns dias na capital do Belém. Depois da segunda cidade, a imprensa começou a acompanhar os avistamentos que se tornaram de conhecimento público. Porém, ao chegar no exército com as informações extras que eles tinham, foi determinado que algo realmente estranho estava acontecendo na região. Uma vez que, segundo os registros do Serviço de Inteligência Brasileira, os boatos semelhantes surgiram antes da imprensa tomar conhecimento. Então não foi um efeito onda que aconteceu como, sei lá, uma histeria coletiva. Não, foi antes, tá bom? Além disso, como os avistamentos estavam ocorrendo em sequência e em cidades vizinhas, o exército suspeitou de que eles poderiam estar lidando com o mesmo grupo de OVNIs que estava fazendo um reconhecimento por todo o litoral brasileiro. Eles passaram a olhar para o caso depois disso, né? Uma vez que estavam imaginando que poderia até ser naves de nações inimigas tirando fotos ali de bases militares ou das cidades brasileiras, algo que a FAB não poderia permitir que acontecesse sem agir, né? Porém, o que realmente chamou a atenção do exército foi que eles não tiveram relatos de aeronaves como as relatadas pelas testemunhas pousando nessas regiões, nem em pistas particulares, o que significaria que esses objetos voadores estavam passando semanas no ar sem nem sequer descer, algo que seria impossível para qualquer aeronave humana, né? Durante o caso, que foi investigado pela Operação Prato, o epicentro dessa onda teria relação com um estranho incidente com alguns pescadores no final de abril de 1977, numa região conhecida como Ilha dos Caranguejos. Fica ali no Maranhão, tá? O que chamou a atenção desse caso é que um dos pescadores que foi atacado ali pelo OVNI veio a óbito. Isso mesmo, meus queridos, você ouviu realmente isso. Estamos falando de um caso de OVNI que teve uma vítima fatal. Além disso, o outro pescador que estava acompanhando ali ele saiu gravemente ferido da situação, passando uns bons meses internados na unidade de emergência para conseguir sair do ataque com vida. Eles não foram os únicos a saírem com ferimentos nesse caso. Conforme a onda se alastrava pela região vizinha, os relatos de ataques e de pessoas gravemente feridas por eles se mantiveram tão semelhantes quanto as descrições dos avistamentos. Ou seja, família, tava tudo ali bem óbvio de que se tratava dos mesmos OVNIs atacando pessoas em locais vizinhos, conforme eles faziam ali um tour pelo Brasil, vamos dizer assim. Voltando novamente para o caso em que o espaço aéreo brasileiro teria sido invadido quase uma década depois desse incidente, naquele eu comentei que a invasão era uma palavra forte, né? Já que eles não chegaram a causar um problema de fato. Porém, talvez a escolha de enxergá-los dessa maneira por parte da FAB possa ter vindo desse caso da Operação Prato, aonde talvez eles não viam como uma invasão, mas que acabou sendo porque eles feriram civis, né?
Como eu já disse aqui nesse vídeo, as informações que eu tô trazendo vieram diretamente de documentos oficiais e também jornais da época que cercaram ali todo esse evento. Cruzando suas informações para tentar criar uma história mais completinha do que ocorreu naquele dia, a gente viu que não foi uma coisinha boba não, né? Esses documentos podem ser acessados por qualquer pessoa, tá? Sendo eles liberados pela FAB, formando ali o que chamamos de Arquivo Nacional, que é um acervo oficial de documentos que são controlados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Você sabia dessa informação? Deixa aí nos comentários, vai. Bom, família, esse, claro que é um caso que já foi amplamente estudado pela comunidade ufológica nacional, que acredita que os fenômenos que foram investigados ali durante a Operação Prato seriam definitivamente de origem extraterrestres, que estavam utilizando seres humanos talvez de cobaia ou experimentos macabros. Bom, não dá pra gente saber, né? Só que é aquilo que eu já disse várias vezes aqui no canal. Como nós somos uma civilização ainda do tipo 0 para a civilização do tipo 1 e 2, nós não passamos de formigas. Então, da mesma maneira que a gente não se vê na obrigação de adquirir consentimento de formigas na hora de estudá-las ou esmagá-las, certamente os extraterrestres também não se vê nessa obrigação, né? A hipótese levantada pela comunidade de ufologia brasileira se apoia principalmente em declarações de oficiais que estiveram envolvidos na Operação Prato e nas posteriores. Além, é claro, das inúmeras testemunhas civis e materiais jornalísticos do evento todo sendo registrado em tempo real, conforme se desenrolava ao longo desses 4 meses. Bom, ainda assim, existe uma parcela considerável da comunidade da ufologia que desconsidera esse evento como uma definitiva prova de extraterrestres. Eu não quero dizer que eles não acham que possa ter envolvimento, tá? Muito pelo contrário. Essa parcela apenas acredita que seria muito importante ali que a gente trate a ufologia como ciência. Ou seja, só temos vieses confirmativos quando a quantidade de provas concretas é tanta que não nos resta dúvida a não ser acreditar. Desse modo, eles acham que é muito importante também considerar os documentos e agentes oficiais que participaram do evento e relataram que o objeto não era de origem extraterrestre e que seria um equipamento humano desenvolvido por alguma superpotência ali que naquela época, né, que decidiu vir testar o seu poderoso novo brinquedo no Brasil. Do jeito que governos e exércitos são, é bem possível que o caso tenha sido ali um erro ou algum crime cometido por eles, que para acobertar foi criada toda a história da invasão de OVNIs. Se você viu no nosso vídeo recente sobre o caso de Roosevelt, lá aconteceu exatamente isso. Para encobrir um erro que iria expor uma tecnologia ultra secreta, foi interessante manter um caso ali de OVNI, porque é melhor abafar com uma coisa do que mostrar outra, né? O fato é, meus queridos, nesse mundo com tanta coisa que, bom, tem na internet e a gente não acredita, quando realmente for real, será que a gente vai acreditar? Essa é uma pergunta que fica no ar, não é mesmo? Bom, mas antes que você se pergunte, mas Thiago, dessa vez você não trouxe detalhes minuciosos sobre esse caso? Bom, antes que você faça isso daí, eu já vou contar aqui pra você o motivo disso, tá? A resposta é bem simples, na verdade. Apesar de informações oficiais terem sido liberadas, os documentos sobre a Operação Prato não estão completos. Ou seja, muita coisa foi deixada de fora na hora de trazer informações sobre esse evento ao público, o que no final das contas só torna tudo ainda mais curioso e esquisito, né? Claro que existem mais informações juntando depoimentos. E se você quiser ver, e claro que esse vídeo seria provavelmente um vídeo de uns 30 minutos ou até mais. E se você quiser ver um documentário, podemos chamar assim, da Operação Prato, com todos os detalhes, inclusive as teorias envolvendo o caso, deixa aqui nos comentários um eu quero e um extraterrestre do lado, que assim eu preparo pra vocês, tá bom? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima abdução. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!